Pai, vamos gravar hoje? Ah, tá tarde, né? Tá tarde. Vamos deixar pra amanhã. Tá, pode ser então. Tá bom? Vai lá Então, dormir. beleza. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Acorde, pai, acorde. Acorde, a gente tem que gravar, você já tá dormindo há mais de 2 semanas. Acorde, você já tá dormindo há mais de 2 semanas, vamos gravar. O que você quer? O que foi? O que você quer? O que foi? Você não é meu pai? O que aconteceu? Nossa, pô, a gente tem que gravar, 2 semanas. 2 semanas que você tá dormindo. 2 semanas? 2 semanas. Caraca! Vamos gravar, ó. Vai se arrumar, arruma esse teu cabelo, faça sua barba e me dê esse bichinho aqui. Ah, eu vou me arrumar. Olá, galera. Tudo bem? Hallo, ich bin... Hoje, Como é que se... Eu não tô achando Miguel no dicionário. Miguel. Michal. Ich bin Michal. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o nazismo. E precisamos entender como é que o povo alemão, né, colocou no poder o nazismo, que é um modelo, um sistema que acabou aí matando 6 milhões de judeus e que deu início, então, também à Segunda Guerra Mundial. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava sofrendo, estava destruída por causa do Tratado de Versalhes. E o Kaiser alemão, ele acabou fugindo para a Holanda. Em seu lugar, a Assembleia Nacional reuniu-se em Weimar, não em Neymar, em Weimar, para assinar uma nova Constituição. Nascia ali a República de Weimar. Tá? Governo fraco, né, que acabou levando a Alemanha aí a uma grande crise. Tá, o marco estava desvalorizado, principalmente pelo problema da inflação. E a Alemanha estava passando por um grave problema econômico, uma grave crise, desemprego, a moeda não tinha valor, desvalorizada. E nesse momento de crise, né, acabam surgindo uma série de partidos, tá? Partidos de extrema direita. Em torno de 70 partidos surgem, 70 movimentos. Entre esses partidos, a gente tem o Nazi. Nazi era a sigla do Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães. Era um partido de extrema direita. Exatamente. E de Nazi é a sigla para nazismo. E o Partido Nazista, tinha como líder um jovem, tá, que havia nascido na Áustria em 1889, chamado de Adolf Hitler. Adolf Hitler, ele tentou ser pintor na Academia de Viena, porém ele foi rejeitado lá. E já no início da Primeira Guerra Mundial, ele jovem vivia já na Alemanha, na região de Munique, e ele decidiu então ingressar no exército alemão. Então, após o fim da Primeira Guerra, Hitler, que era nacionalista, viu a derrota alemã como uma extrema vergonha. Depois, colocou a culpa no grupo de Weimar, como causadora da derrota alemã. Exatamente, na República de Weimar. Hitler, então, era um excelente orador. Jovens alemães, eu quero falar hoje para vocês sobre algo que me Hitler muito. Enquanto nós, alemães, somos os mais fortes, temos o melhor sangue, esses jovens ficam seguindo esses super-heróis da Marvel. Os alemães têm 2 metros de altura, e esses heróis da Marvel têm 1,60 m, são assim, são dessa altura. Enquanto nós, alemães, somos mais inteligentes, esses heróis da Marvel são pouco inteligentes e têm essa altura. Ai, mas eles são tão bonitinhos. Tá? E Hitler contribuiu para o partido
até na questão da elaboração de uniformes, bandeiras, e até o próprio símbolo da suástica. Então, vamos para a mesa 2. Galera, taca só o nosso problema. Olha quem é a nossa cinegrafista. Conheçam Macacones. Dá um oizinho pra galera, Macacones. Oi galera, tudo bem? Então, galera, fizemos uma suástica aqui feita de corda. A ideia é mostrar a questão de nós podermos nos desprender da questão da intolerância, né, e acordar para a questão da diversidade social, econômica e também a diversidade de gênero. Então, assim, a palavra suástica, normalmente ela nos lembra a ideia de nazismo, né? Sempre que a gente vê o símbolo da suástica, pensamos no nazismo. Mas a suástica, ela foi usada, ela é um símbolo milenar, ela foi usada pelos budistas, foi usada pelos celtas, foi usada pelos astecas. A suástica, ela era vista como um símbolo místico e assim, ela representava coisas boas, representava também a questão de saudações e também até a própria ideia de salvação nas culturas mais antigas. O que aconteceu foi que os alemães acabaram se apropriando desse símbolo. Hitler principalmente utilizou a ideia da suástica como aquela ideia de engrenagem, uma cruz em formato de engrenagem, mostrando a ideia de que o nazismo era algo que iria fazer a Alemanha crescer, prosperar, a engrenagem simbolizando algo referente a uma fábrica, a uma máquina, nesse sentido. E a suástica, tem dois formatos de suástica. Nós temos a suástica lunar e a suástica solar. Voltando para a mesa 1. Então, galera, o Partido Nazista, ele defendia o não cumprimento do Tratado de Versalhes. E ele também queria um espaço vital, ou seja, uma área maior para a Alemanha. E para isso a ideia de dominar outros países. Em 1923, Hitler tentou realizar um golpe e esse golpe foi conhecido como golpe da cervejaria. Não deu certo e ele foi preso. Na prisão, ele vai escrever então um livro chamado Mein Kampf, ou seja, Minha Luta, onde ele vai fazer assim uma autobiografia, vai falar um pouquinho sobre ele e vai também colocar o principal pensamento, a doutrina nazista nesse livro aí. Hitler desprezava o liberalismo, O intelectualismo, o pacifismo, o parlamentarismo, o internacionalismo. E o comunismo. Defendia o espaço vital para a Alemanha. Defendia também a ideia de superioridade do povo germânico. Então, com o fim do Tratado de Versalhes, a Alemanha ela estava vivendo ali um momento bastante difícil, uma grave crise econômica, principalmente porque o Tratado de Versalhes determinava uma série de sanções à Alemanha. Então, e a crise de 29, como a Alemanha estava totalmente dependente da economia norte-americana e a crise de 29 acabou abalando os Estados Unidos, acabou também afetando a economia alemã. Então, assim, a gente tem duas situações. Uma é o pós-guerra, com o Tratado de Versalhes, e depois uma economia alemã totalmente dependente dos Estados Unidos, que agora estava em crise. Então a gente tem a Alemanha quebrada, literalmente. E nesse cenário de crise, a gente tem então o fortalecimento do Partido Nazista. O Partido Nazista que surge no comecinho da década de 20, que vai crescendo. Então, assim, com o momento de crise, de desesperança, eles acabam se colocando como a luz no final do túnel. Tá? E aí, a partir de 1929, eles começam a crescer e começam a ter cada vez mais integrantes no parlamento alemão, até que a gente chega lá em 1933,
um número bastante grande de parlamentares. O Partido Nazista passa a ser o partido com o maior número de parlamentares. Tá? E Hitler, em 1983, Hitler passa a ser chanceler. O que é um chanceler? O chanceler é equivalente ao primeiro-ministro. Então tá bom. Tá? E aí, em 1934, com a morte do presidente alemão, Hitler também torna-se presidente. Ou seja, ele torna-se chanceler, primeiro-ministro e presidente. Então ele vai juntar os dois cargos, ele se torna o líder supremo da nação alemã, ou o que a gente chama de Führer. Führer, isso mesmo. Não, tem que ter sotaque de alemão. Führer. Ah, beleza. Os cidadãos tinham que se saudar dizendo Heil Hitler. Também começou a caminhões, carros de som, através de alto-falantes, gritar mensagens nazistas pelas ruas da Alemanha. Iniciou-se a perseguição aos judeus. E as escolas também passaram a ensinar as crianças de acordo com a doutrina nazista. Os casamentos entre alemães e judeus foram proibidos. E os judeus eram proibidos de frequentar parques, universidades, Campos de futebol, teatros. E com o passar do tempo, em alguns lugares se criaram guetos, que eram bairros judeus, onde os judeus eram colocados, fechavam-se com muros e eles recebiam muito pouco alimento dentro desses bairros. Levando muitos judeus à morte. E assim, o principal motivo que se coloca com relação à questão da exploração e a perseguição aos judeus é principalmente a questão do capital. Os judeus, eles tinham de 20% a 30% do capital alemão. Então a ideia nazista era se apropriar desse dinheiro para salvar a economia alemã e também mandar esses judeus em idade de trabalho para campos de trabalho forçado, e os que não tinham idade ou eram doentes, crianças, mais velhos, eram mandados para campos de extermínio. Então assim, você utilizava o emprego desses judeus que foram para o campo de concentração, passava-se então para os alemães que estavam desempregados, e esse dinheiro que estava na mão dos judeus acabava sendo utilizado para salvar a economia alemã. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe seu joinha, dá seu like, se inscreva no nosso canal. Falou! Falou!